E a gente dá início. Então, pessoal, a gente ainda persiste no mundo online, aqui nos seminários do Laboratório de Ensino, Filosofia e História das Ciências, exatamente porque História da Biologia, né, trocando o nome do laboratório ali só. Exatamente porque a gente no LFBio tem tido uma experiência muito grande de interação com pessoas que estão fora de Salvador, e isso é uma coisa que acho que a gente tem que preservar. E aí, como fazer híbrido é mais complicado que fazer online, a gente termina por fazer online. Hoje a gente tem uma grande satisfação de receber nossa colega na UFPA, professora Yara Maria de Almeida Souza, que é docente do Departamento de Sociologia aqui da nossa universidade, professora titular do Departamento de Sociologia e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Sua formação foi na UFPA, graduação, mestrado e doutorado, um pós-doutorado no Museu Nacional e no UFMG. E ela atua numa área que é muito próxima de áreas que a gente tem trabalhado no laboratório, já que ela trabalha com prática científica, estudos sociais da ciência, né, relação entre humanos e animais não humanos, teoria social. E só para, antes de passar a palavra à professora Yara, registrar que ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Corpo, Sensibilidade e Ambientes aqui da nossa universidade. Yara, é um prazer muito grande você estar aqui com a gente. Espero que seja o começo de uma longa e profícua interlocução entre os nossos grupos. Vou passar a palavra a você, então. Obrigado, Yara. Bom dia, gente. Também espero que seja o início de uma conversa, e agradeço a Charbel o convite para falar para vocês. Acho interessante, assim, ter essa experiência de falar para pessoas que eu imagino que, embora tenham interesse, possamos ter interesses temáticos em comum, não são pessoas da mesma área de formação que eu, né? Essa conversa entre diferentes tem tudo a ver, né, com o tema sobre o qual eu vou falar hoje. E claro que eu, lá para as tantas, vou falar de diferenças mais radicais do que as nossas diferenças aqui. E, primeiro, eu queria dizer que eu achei curioso, interessante, e uma manifestação de boa vontade também, que pessoas que eu imagino são da biologia predominantemente se interessem pelo tema da ontologia. Porque, é, embora cada vez mais se fale de uma virada ontológica, é, também, por outro lado, muitos cientistas sociais viram as costas e disseram, é mais um modismo, não tem uma diferença de verdade entre ontologia e cultura, é mais uma dessas viradas que logo vai se esgotar. Então, acho interessante que vocês tenham interesse nisso, e, embora um pouco surpresa, eu acho que faz todo sentido que vocês se interessem por ontologia, pela questão da ontologia. Como vocês devem saber, ontologia tem uma longa história na filosofia. E essa história, claro, não deixa de estar conectada com o modo como as ciências sociais retomaram essa questão. Se a gente pensa em Heidegger, por exemplo, que é um filósofo que influenciou vários cientistas sociais, ele propõe que a filosofia retome a questão do sentido do ser, que para ele havia sido abandonada quando a filosofia se converte praticamente em uma epistemologia, em uma reflexão sobre as condições de possibilidade de conhecimento, os limites do conhecimento, ou como podemos nos assegurar da verdade, daquilo que é conhecido. Então, para ele, pensar, antes de tudo, no conhecimento é abandonar a questão do ser. E é isso que ele pretende retomar. E ele pretende retomar a questão do sentido de ser, não uma definição do ser, mas do sentido de ser, a partir daquele que para ele é o ser, que ao existir coloca o ser em questão, então, que é o humano, né? Que ele chama de Dasein. Mas o ser no mundo.
Para ele, ao existir, a questão do ser está colocada para o humano. E esse ser só existe, como eu falei, no mundo, né? Ele está sempre enraizado no mundo. Mas o mundo para ele não é uma limitação, mas senão uma abertura para a existência. Eu não vou me alongar aqui em Heidegger, não, mas eu falei dele porque ele fala de ontologia de mundo, mas ele fala isso a partir do mundo como uma abertura, mas a partir de uma posição bastante antropocêntrica, né? Porque para ele o ser que coloca o ser em questão é o humano. Enquanto que nas abordagens das quais eu vou tratar, justamente esse é um ponto que é questionado. Essa centralidade única, exclusiva, dada ao mundo. Então, embora essa ideia de trazer o mundo para a ontologia e tratar o mundo como aberto e indeterminado seja importante, mas a questão aí é centrar no humano. E as tentativas de pensar o mundo para além do humano, que é própria dessas abordagens que informam minha visão de ontologia, que, assim, se constrói a partir da leitura de vários autores, mas Anne-Marie Moll, Bruno Latour, Isabelle Stanguès, Helen Peran e outros, falam também da possibilidade de construção de mundos abertos, mundos múltiplos, capazes de se conectar, mas a partir de uma perspectiva que vai além do humano. E eu acho que isso é fundamental, particularmente no presente, porque falar de outros mundos possíveis parece urgente, uma vez que o modo de vida ocidental se mostrou tão carregado de perigos, de riscos para o planeta todos, para humanos e também para outros. Então, pensar as possibilidades em mundos múltiplos e de conexões com esses mundos múltiplos me parece fundamental nesse momento. Bom, então, pensando nas ontologias múltiplas, né, ao invés de tratar simplesmente como às vezes foi tratado nas ciências sociais, como um conjunto de pressupostos sobre o que existe, aí de fato a gente não pode distinguir muito a ontologia da cultura, mas então essas abordagens, as ontologias, elas diferentes desse tipo de abordagem mais teórica, ela é um tipo de ontologia empírica, ou seja, ela pretende explorar o modos como diferentes entidades emergem no mundo a partir de práticas. É uma ontologia prática, além de múltipla, ela é prática também, no sentido de que presta atenção aos contextos, aos enredamentos, às associações heterogêneas que permitem a existência de várias entidades, né? E isso marca mesmo essa preocupação com as práticas e com as relações, marca uma distância frente a essas outras concepções que são mais epistemológicas, né? E essas concepções epistemológicas, em geral, elas estão fundadas numa ideia de que você tem um mundo único que é visto a partir de muitas perspectivas ou do qual esse mundo único se produz muitas representações diferentes. Aqui não se trata de pensar num mundo único com muitas representações ou interpretações, mas senão de um mundo, de uma realidade e de mundos que são compostos, que são construídos por associações e nas práticas, né? E quando esse tema começa a me interessa a partir mesmo desses estudos de ciência. Por que que nos estudos de ciência começa a se falar de ontologia? Porque havia uma preocupação com o esvaziamento da realidade que se passa quando
na história da ciência, nos estudos da ciência, começa a se falar de que a ciência é construída, de que os objetos da ciência são construídos. E logo em seguida começa-se a pensar mesmo que a ciência é algo a ser desconstruído, que a ciência não passa de uma luta de poder, de discursos, de linguagem, e, nesse caso, a realidade daquilo que a ciência produz se perde. Então, a ideia era mostrar a ciência como prática, como construída, mas não deixar que a realidade da ciência se esvazie, se dilua, vamos dizer assim. Então, era importante sustentar que, embora os objetos sejam feitos, construídos, compostos, eles são reais justamente porque são compostos. Eles não carecem de realidade. Eles não só são necessariamente efeitos de discurso ou de linguagem. Então, a ideia é afirmar, sim, um realismo, mas, claro, que se distingue de uma certa concepção de um objetivismo e de um empirismo ingênuo. Por outro lado, há também uma preocupação com as possibilidades de esvaziamento da realidade no debate antropológico acerca do conceito de cultura. Depois eu vou falar um pouco mais de detalhes. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, Thiago, para falar. Acho que pensei que tinha lhe avisado. Por volta de 30 minutos, 40, e a gente Tá, abre a discussão. Mas isso é certo, tá bom. ajustável. Tá. Eu acho que você me disse, mas acho que eu esqueci. É, então, na antropologia também, o debate sobre ontologia emerge a partir de uma preocupação com as possibilidades de esvaziamento da realidade e de algo que se operava justamente com o conceito de cultura, porque era como se a gente sempre tratasse isso de um mundo único, natural, comum, e o que as diferentes culturas fazem é representações, simbolizações a partir desse mundo único, comum. Mas o que acontece? Que quando, por exemplo, um povo pode dizer que uma montanha é uma entidade viva, como é que isso é pensado, se a gente pensa em termos de cultura? É que existe uma coisa, uma entidade natural, que é a montanha, que é realmente o que a montanha é, e quando um certo povo diz essa montanha é um ser vivo, isso é só uma projeção simbólica sobre a entidade natural. Ou seja, como se você tirasse a realidade daquilo, dissesse o que é real mesmo é a montanha como natureza. E dizer que ela é um ser vivo é só uma simbolização. Então, esse é o problema, você está esvaziando a realidade do outro mundo, dizendo que é simplesmente uma interpretação de algo que a ciência sabe o que é. Que é a natureza. A verdade é a natureza. Então, preocupados com isso, vários antropólogos, então, dizem que não basta falar de cultura, já que cultura passa a ser sinônimo simplesmente de representação de algo que existe verdadeiramente de outro modo. É, claro que falar de cultura também, ou de ontologia, nesse caso, em ambos os casos, trouxe uma série de críticas, né? Por um lado, uma das críticas era que justamente assumir a ontologia, a construção da realidade, não é ser crítico o bastante, a gente não desvenda aquilo que está por trás dessas conclusões, dessas construções. E, por outro lado, parece que isso seria uma perda da centralidade do humano, uma vez que haveria uma simetrização entre humanos e não humanos. Isso principalmente no caso das ontologias científicas. E, por fim, também havia uma ideia de que isso conduz a um relativismo. Quando você fala da existência de ontologias, de mundos múltiplos, de construções, então parece que está se falando de um vale, o que não é o caso. Mas, antes de expor
adiante o argumento e responder a essas críticas, eu vou falar um pouco mais sobre o que acontece nesses diferentes campos, para depois falar do que acontece quando ciência e outras práticas se encontram, outros mundos se encontram. É, então, como se chegou à virada ontológica nos estudos de ciência, né? As ciências sociais, a certo ponto, passaram a tomar as outras ciências como objeto de interesse e investigação. De início, nada se tratava do conteúdo dessas ciências, simplesmente o que se fazia era pegar aqueles aspectos, vamos dizer assim, mais superficiais da ciência para falar sobre eles. Por exemplo, a estrutura de carreiras, é, os padrões normativos relativos ao papel de cientista, o modo como o prestígio se constrói na carreira científica e o conteúdo propriamente, que era afirmado pela ciência, isso ficava de fora. Era como se o social fosse só essa camada que reveste o cerne mesmo da ciência. Mas logo, cientistas começaram a pôr isso em questão, porque isso, assim, preserva um certo modelo de racionalidade e de unicidade na ciência, que não fazia tanto sentido do ponto de vista das ciências sociais. Então, assim, porque o social era sempre algo mantido fora, né? Tinha a ciência mesmo e tinha os padrões normativos, etc., que estavam ali na carreira científica, mas isso não afetava em nada o conteúdo da ciência. Mas então a ideia é que o social está em todo lugar da ciência, não só no padrão de carreira, ou não só nas influências culturais da ciência. E então, vários cientistas começam, a partir da década de 70 do século passado, a falar mesmo da ciência como uma construção histórica e social. Inclusive, isso está no próprio conteúdo das ciências, né? Ela expressa assim, ideologias, valores. Vocês devem conhecer David Bloch, que fala de um princípio de simetrização. Então, ele diz que a ciência, assim, as causas sociais da ciência estão presentes tanto nos acertos como nos erros da ciência. Então, para ele, a gente não deve ceder, o ponto principal dele, a uma crença de que os acertos da ciência estão referidos à natureza, espelham diretamente a natureza, enquanto o social estaria presente só nos erros da ciência. Na verdade, para ele, o contexto social permeia toda a ciência. E também as etnografias de laboratório só surgem e mostram na prática como a ciência é feita ali no cotidiano dos laboratórios. E elas dão um passo em direção à ontologia, no sentido de que começam a pensar mais fortemente a questão dos materiais, né? Dos não humanos que estão presentes e que participam também da construção da ciência. Então, falam da relevância das coisas materiais, né, para a construção da ciência. E desestabilizam uma divisão muito clara entre natureza e cultura, entre sujeito e objeto. E esse é o passo mais importante, né, nessa virada ontológica. A ciência é feita na prática, e ela é feita de humanos e não humanos, um enredamento de humanos e não humanos. Então, os estudos de ciência passam a ter um idioma mais performativo, mais pragmático do que epistemológico, né, ou de representação. Bom, então, a partir daí é que se começa a pensar mais claramente que não é possível esvaziar a realidade da ciência, que a ciência é feita, e aquilo que é feito existe de verdade. Essas entidades da ciência existem na realidade, não são meros efeitos de discurso. Mas isso permite falar muito mais claramente de realidade e construção simultaneamente, né?
Falar das agências dos átomos, das células, coisas que vocês estão cansados de saber. Mas tem uma coisa que Stanguet coloca, que ela diz, tudo bem, é muito mais aceitável para todos que a gente fale de realidades feitas com células, com instrumentos, com átomos. Mas o que acontece se a gente pensa em outras entidades, como Nossa Senhora, por exemplo? Será que é tão fácil também a gente admitir a existência e a realidade desse outro tipo de construção? Como é que a gente faz para incluir isso na ontologia? E aí isso nos leva à questão mesmo de como a ontologia, como a questão da ontologia se coloca mesmo para os antropólogos, né? Esses que reivindicam que a gente leve a sério, de fato, o que outros povos estão fazendo, que outros, que não os ocidentais modernos estão fazendo. Essa discussão na antropologia ocorre de modo mais ou menos simultâneo do que nos estudos de ciência. Então, justamente a preocupação dos autores que querem falar de ontologia na antropologia é que eles recusam essa ideia de que há uma realidade e muitas representações. Nossa Senhora seria simplesmente uma representação, uma construção humana, e aquilo que Nossa Senhora faz deveria encontrar suas causas ou naturais ou nas disputas políticas, por exemplo. Várias vezes, quando se fala, por exemplo, desse tipo de entidade, Pachamama, que agora existe como um ente, né, na Constituição, um ente que existe legalmente, inclusive. Mas a ideia era isso. Bom, Pachamama, na verdade, é um símbolo para a natureza e Pachamama deve ser protegida porque é um modo de proteger a natureza. Mas veja que aí, se a gente fala nesses termos, que ela é um símbolo numa luta indígena, étnica, política, a gente, na verdade, está dizendo que ela não existe. Pachamama não existe. Ou se a montanha, a Sangate, é um ser terra, se a gente diz que isso é mero simbolismo, a gente está dizendo que ela não existe. Não existe como um ser terra. Existe como uma montanha natural que tem um conteúdo simbólico. Então, para vários antropólogos, pensar nesses termos justamente é minar a realidade de outros povos e de outros mundos. É supor que há uma natureza no singular e muitas culturas que olham essa natureza. Apenas que quem define o que é a natureza no singular é a ciência ocidental moderna. Então, é dar para a ciência esse poder que ela mesma aceitou durante muito tempo, de bom grado, de julgar aquilo que é real, aquilo que existe de fato e aquilo que não existe. E é também se a gente diz que Pachamama é simbólico, que a Zangate, como um ser terra, é simbólico, a gente justamente continua reforçando a existência dessa divisão moderna, ocidental, entre sujeito e objeto, que, de acordo com a qual só existem dois modos de ser: ou algo é sujeito, ou algo é objeto. Ou a montanha natural é objeto, ou a montanha simbólica é uma realidade subjetiva. Então, na verdade, essa partição entre natural e cultural, ela nem mesmo existe para muitos povos, ou existe de um modo diferente para outros povos. Por exemplo, Eduardo Viveiros de Castro, quando fala dos ameríndios, ele diz que o que há para eles não é uma natureza em muitas culturas, mas ao contrário. O que há é uma cultura em muitas naturezas. A cultura do jaguar é igual à nossa cultura, que é igual à cultura da queixada, apenas eles têm corpos diferentes. O que muda é a natureza dos corpos. Mas eles todos, nós todos, tomamos cerveja, caçamos, casamos, dançamos, fazemos festa.
Só que, como o corpo do jaguar é diferente, aquilo que é cerveja para ele é diferente. Como o corpo da queixada é diferente, aquilo que para ela é cerveja é diferente. O predador dela é outro, assim como o nosso predador. Então, há certos povos para quem existem muitas naturezas e uma cultura comum. Então, essa questão, para eles, não se sustenta separar o mundo entre uma natureza e muitas culturas, porque essa separação não existe para todos e porque ela pode ser colocada em muito diferentes, a depender de que povo está falando disso, né? Então, a gente, se a gente dissesse isso é só cultura, a gente está pensando em termos de um idioma representacional. O que é que esse símbolo representa, o que é que essa cultura representa, ou como ela interpreta. E, na verdade, para eles, assim como nos estudos de ciência, se a gente vai falar de ontologias, é preciso prestar atenção às práticas, ao modo como o mundo é construído a partir de muitas práticas, nos diferentes contextos, nas diferentes situações. Eu vou ler um trecho aqui de Eduardo Viveiros de Castro, que ele fala sobre a noção de cultura. Ele diz que a noção de ontologia tem seus riscos. Vou fazer um parêntese aqui, porque o risco para ele é você ficar preso a uma ideia antiga de ontologia que fala sobre a realidade como uma realidade única e singular, única. Para ele, esse é o risco, essenciar a noção de realidade. Mas, então, ele sabe que falar de ontologia e falar de realidade tem seus riscos. Mas diz ele, contudo, eu penso que a linguagem da ontologia é importante por uma razão prática específica. Ela age como uma medida contrária ao artifício desrealizante frequentemente usado contra o pensamento nativo, que converte seus pensamentos em uma espécie de fantasia, ao reduzi-lo às dimensões de uma forma de conhecimento ou representação, que é uma epistemologia ou visão de mundo. É, por isso, peraí, é que eu botei no Kindle aqui e ele apagou. É, então, o sentido propriamente ontológico aqui, quando se fala de cultura, implica mesmo em levar em conta a multiplicidade de formas de vida e de existência. Pensar mesmo em termos das práticas concretas, como elas se dão e como elas mesmas podem se alterar ou existir de outros modos, né? É, bom, e uma vez que eu falei desses dois modos de considerar a ontologia nos estudos de ciência e na antropologia, eu quero falar disso de conflitos e possibilidades de confluências aqui. Porque prática, assim, as ontologias, nenhuma delas são fechadas, as ontologias são abertas. E os mundos diferentes, as realidades diferentes podem se conectar. Então, eu quero pensar principalmente nesse encontro entre ciência e outros mundos e outras práticas. Isso não só porque eu estou falando assim, para cientistas, né? E porque eu mesma também pesquisei práticas científicas, é que, porque, como argumenta Stangess, a ciência, escrita com maiúscula e no singular, ela se colocou por muito tempo no lugar de uma conquista definitiva da humanidade. Sim, agora a humanidade alcançou o conhecimento científico. E ela se colocava também como uma porta-voz autorizada capaz de julgar o que é real e o que não é. Ainda que em algumas circunstâncias ela se colocasse como tolerante, né, e condescendente
e aceitasse, em certos contextos, aquilo que ela mesma considerava como meras crenças ou superstições. Então, para Stan Getz, é justamente essa posição que a ciência tem de julgar a realidade, que ela deve abandonar se ela pretende continuar a existir como uma prática criativa que contribui para o florescimento de mundos mais ricos. E se ela pretende sobreviver à catástrofe que já nos alcança no nosso presente. Então, para isso, ela tem que se pluralizar, a gente tem que falar de ciências com minúscula, e ela tem que aprender a se conectar com outras práticas. Eu vou falar aqui de algumas situações diferentes de relações que podem ser de conflito ou de um certo embaraço na relação da ciência com outras práticas, mas também pensar as possibilidades de confluência. Então, vou trazer um exemplo, um caso, que em geral são situações bastante complexas. No Canadá, em 2004, uma nação indígena, Muxalá, desafiou um plano elaborado pelo Departamento de Pesca e de Oceano e também por ambientalistas. Esse plano previa o retorno da baleia Luna para o seu tanque na companhia da mãe. Mas ela estava vivendo numa bacia, que eu não anotei o nome aqui, numa baía, e mas assim, por um lado ela era sociável, podia atrair as pessoas, por outro ela era uma orca-baleia assassina, então ela podia atacar as pessoas, atacava embarcações. Então, ambientalistas e o Departamento de Pescas consideraram que ela devia ser retirada da baía e voltar para o tanque. Mas os indígenas desafiaram, né, essa deliberação, dizendo que ali era o lugar dela, né, porque ela era a reencarnação do chefe recém-falecido. Então, que ela gostava de ficar lá e que era lá que ela deveria ficar. Então, se a gente estivesse falando de cultura e natureza, a gente dizia, bom, a entidade baleia é uma entidade natural, o cientista, o ambientalista sabe o que ela é. E dizer que ela é o chefe recém-falecido é simplesmente uma interpretação simbólica dessa baleia. E a gente não levaria a sério, de fato, que ela é o chefe recém-falecido. Mas, se a gente pensa em termos de ontologias múltiplas, não se trata mais de dizer que isso é simplesmente uma representação, porque a gente está falando de um conflito de categorias, mas a gente está, de fato, falando de um conflito sobre o que ela é, quem ela é. No caso, a baleia ficou, mas acabou morrendo pouco tempo depois. Agora, por que é importante prestar atenção a isso? Porque, por vezes, uma ciência que pretende afirmar a verdade sobre o que é, acima de outras verdades, acima de outras realidades, inclusive a pretexto de proteger a natureza ou proteger algum tipo de entidade, ela pode acabar destruindo modos de vida que têm relações de cuidado com os diferentes seres e suas associações, muito mais, tem uma relação de cuidado muito maior do que os ocidentais modernos têm com o mundo, com as coisas, porque tanto a ciência quanto o antropoceno foram produzidos por esses ocidentais modernos. Então, pensar no encontro entre a ciência e outras práticas implica mesmo em ter esse tipo de atenção e cuidado com relação a que tipo de mundo nós queremos fortalecer. Ou que tipo de mundos nós estamos destruindo ou eludindo quando dizemos que eles são irreais, que eles são meros símbolos, meras interpretações? Que tipo de cuidado a gente está fortalecendo e que tipo de cuidado a gente pode estar destruindo? E um outro exemplo que eu vou dar é
É um encontro também entre cientistas e aborígenes australianos. Eles estão interessados, os cientistas, em aprender como os aborígenes manejam o fogo, fazem fogo e manejam o fogo para evitar as grandes queimadas que assolam a Austrália, mas também o Brasil, né? E tem esse encontro, e eles é um encontro de boa fé, de boa vontade. Eles estão interessados em aprender com os aborígenes. E lá para as tantas, o cientista lá pergunta para os sábios aborígenes sobre as plantas que eles estão usando para fazer fogo, e eles dizem, essa planta aqui. Só ele mostra duas plantas diferentes do ponto de vista dos cientistas, e diz, essa é a avó dessa, então elas são a mesma planta porque são a mesma família. E o cientista diz assim, não, mas essa não é a mesma planta. O caule é diferente, uma tem cheiro, a outra não tem cheiro, as folhas são diferentes. E o aborígene diz, eu sei que o caule não é o mesmo, eu sei que a folha não é a mesma, eu sei que o cheiro não é o mesmo, mas elas são sim a mesma, porque essa é a avó dessa, então elas são a mesma. E isso causa uma situação de desconcerto. Todo mundo fica ali sem saber o que fazer, porque é uma situação, vamos dizer assim, que dois sábios se encontram e um está dizendo que aquilo que o outro fala não é verdade. E depois eles mesmos resolvem essa situação, o cientista não segue em frente com essa, não insiste, né, que não são a mesma espécie, mas é porque a questão é essa, a gente está falando de ontologias que são distintas, né? E esse encontro poderia ter sido uma ruína, e não foi. Mas para que não seja ruína, para que o encontro seja bom, há algumas coisas que devem ser consideradas pela ciência. Primeiro isso, se as ontologias são plurais, as ciências também precisam ser ditas no plural. E ela deve, claro, abdicar desse lugar de juiz da realidade. As questões a boa ciência para Estangues é uma ciência que, na sua própria prática, se coloca em risco. Então, ela tem que se abrir também para esse novo risco do encontro com o outro. Não só o risco de um experimento falhar, mas o risco mesmo ser, de fazer uma parceria e se transformar nessa parceria. E nisso é importante, embora a ciência experimental, por exemplo, faça testes com seus objetos, é preciso considerar que nem tudo é sujeito ao mesmo tipo de teste, ao mesmo tipo de verificação. Para usar um exemplo dela, a Virgem Maria, assim, o que a Virgem Maria faz não é sujeito a teste. É um equívoco você achar que você pode testar o tipo de transformação que a Virgem Maria produz na vida dos peregrinos, na experiência dos peregrinos. E também é preciso evitar traçar uma linha que separa, no caso da Virgem Maria, o que é natural do que é sobrenatural. Primeiro, porque se a gente diz algo é natural, a gente já diz, com isso pertence só à ciência, e não pertencem à Virgem Maria. Então, é preciso que a ciência abdique da pergunta, que várias vezes são feitas para os próprios cientistas, para os outros. Você realmente acredita na Virgem Maria, ou em Caipora, ou em Nossa Senhora, ou em feitiçaria, perdão? A gente não deve colocar esse tipo de pergunta. Você realmente acredita nisso? E abdicar desse idioma de falar de crença ou de superstição. Ela mesma, Stangues, é uma pessoa que tem uma formação na química, na física, na filosofia, e ela se aliou com bruxas feministas americanas. E ela disse que para alguém que tem o tipo de formação dela, claro que é tentador, né? Tratar aquilo que as bruxas fazem como mera crença, mera superstição, a deusa como uma crença e uma superstição. Porque, diz ela, nós somos herdeiros de uma operação de erradicação cultural feita em nome da razão e da civilização.
As bruxas foram queimadas. E, em certo sentido, ainda são. Elas queimam todas as vezes que nós fazemos a pergunta: você realmente acredita em bruxa? Você realmente acredita na deusa? Quando a gente coloca essa questão, a gente está acendendo a fogueira de novo, né? A gente precisa reconhecer isso. Mas não é, mas o ponto dela não é vamos nos sentir culpados. A questão dela não é a da culpa, mas é de fato abrir um espaço para uma questão genuína sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que é a nossa prática. E que a gente preste atenção aos nossos deboches, aos risinhos. Agora, para ela, isso não quer dizer que a gente tem que acreditar na deusa do mesmo modo que as bruxas acreditam. Na verdade, a gente tem que suspender essa questão sobre acreditar nas bruxas ou não. O que as bruxas e sua deusa nos desafiam é aceitar a possibilidade de abdicar desses critérios de julgamento que caracterizaram durante tanto tempo a ciência. E repetir mais uma vez um certo modelo épico, né, da ciência que destrói as crenças. Na verdade, o que as bruxas fazem e o que a gente pode fazer é prestar atenção, cultivar uma arte da atenção e experimentar com efeitos e consequências. Porque para as próprias bruxas, o que importa é o que a deusa faz. E a gente tem que prestar atenção, como cientistas, às consequências daquilo que nós fazemos. Não para imitar as bruxas, mas para ser capaz de pensar em interesses que possam nos conectar. No caso, ela se conectou com as bruxas, mas não precisam ser as bruxas. A outras práticas. De modo que o comum não é a natureza que vem antes. O comum é aquilo que a gente pode construir pragmaticamente com outras práticas, sem que uma precise se transformar na outra, mas de modo que se possa confluir. As conexões que podem ser construídas, elas não anulam as diferenças, né? Mas elas exigem um esforço, sensibilidade e compromisso com o pluriverso. E também, bom, eu ia falar mais uma coisa, mas não vou dizer, não. O importante, as questões importantes para colocar, ao invés de você acredita realmente nisso, é a questão sobre a responsabilidade em relação ao coletivo. Então, as perguntas que são: o que importa? Para quem importa? Como importa? Quais são as suas consequências? Essas são as questões realmente interessantes, ao invés de questões sobre crença, nisso ou naquilo. Bom, é isso, gente.